A opção que iremos apresentar agora é utilizada no registro de todos os dados clínicos referentes ao paciente. Basta clicar em PEP, em seguida, localizar paciente e selecionar qual paciente você deseja efetuar o registro de dados clínicos. Ao selecionar o paciente, são habilitadas diversas opções de lançamento para este paciente. As funções que são direcionadas para registro de dados clínicos são os botões de anamnese, evolução e diagnóstico. A diferença da anamnese para essas outras duas é que a anamnese, na verdade, é um termo muito usado no ambiente hospitalar e significa relembrar dados. Compreende uma espécie de entrevista inicial que vai buscar todo o histórico de antecedentes de um paciente. Então, suas doenças anteriores, características de sua família, condições de vida, hábitos alimentares, medicamentos em uso, alergia, entre outros. Enfim, é um levantamento de todos os dados que antecedem a internação ou a consulta e que serão necessários para nortear o processo de raciocínio do médico na busca do diagnóstico do paciente. Essa função de anamnese, ela é sempre utilizada na admissão de um paciente. Basta clicar então em anamnese e virar para esta tela. Na borda superior, podemos observar que estão sendo exibidos os dados do paciente que eu selecionei. Essa borda ela fica fixa no sistema e ela vai acompanhar o médico em todas as telas de lançamento, visando referenciar o tempo todo o paciente que ele selecionou, desta forma minimizando o risco de ele evoluir ou prescrever para um paciente incorreto. Do lado esquerdo são exibidos documentos anteriores que já tenham sido realizados para esse paciente, neste caso, anamnese. Lembrando que é possível verificar fichas que tenham sido preenchidas por outro profissional. Exemplo, essa ficha de acolhimento foi um outro profissional que preencheu, da mesma forma essa ficha de anamnese médica. Se o profissional quiser visualizar somente as que ele próprio realizou, basta que clique em somente do usuário logado ou que ainda utilize o filtro de especialidade selecionando a anamnese de qual especialidade ele deseja visualizar. Ou desmarcar a opção para poder voltar a visualizar todas as fichas. Para que eu possa realizar a minha própria ficha, basta clicar em Nova. Clicando em Nova, são habilitadas todas as fichas que eu tenho condições de preencher. Portanto, se a sua queixa estiver direcionada a não conseguir visualizar uma ficha específica, você deve verificar com o setor de TI da sua instituição quais as especialidades estão autorizadas a utilizar o formulário que você procura. Caso o seu cadastro na instituição tenha a mesma especialidade que está referenciada no formulário, o mesmo estará disponível para preenchimento. No caso do usuário que eu estou logada, ele é um usuário enfermeiro, então aparecem as fichas pertinentes à classe dele. No caso, enfermagem. Vou selecionar essa ficha aqui, admissão enfermeiro TI, para poder detalhar melhor a função de anamnese. Clico em selecionar e é apresentado o modelo. Os modelos que são cadastrados não são padronizados ou fixos do nosso sistema. Na SP-Data, você possui total flexibilidade na montagem e escolha do conteúdo das fichas, ficando essa escolha geralmente a cargo de coordenadores clínicos e gerentes. Essa ficha que escolhi, irei apresentar diversos formatos de perguntas que permitem amplas e variadas formas de resposta. Em seguida, vou detalhar cada uma delas. O primeiro modelo de pergunta que eu irei apresentar é um tipo de pergunta que a gente chama de resposta sem texto. Um exemplo, essa pergunta plantão. Ela me dá opções de resposta diurno, noturno ou tarde. Então, eu vou marcar simplesmente diurno e não tem mais nada a acrescentar a essa resposta. Caso eu tenha necessidade de detalhar ainda mais, eu posso me fazer valer deste campo aqui, que é um campo de resposta, onde você tem opções de respostas diferentes, porém, você pode detalhar dentro do próprio campo. A pergunta aqui é troca de dispositivos, então vou marcar que sim e vou informar aqui que eu fiz a troca de um gel por 20 em membro superior direito, ou seja, troca de um acesso venoso. Então, todos os campos onde existe a necessidade de você responder e detalhar, o ideal é que sejam utilizados campos de resposta com texto. Para o preenchimento, é bem simples, basta você ir clicando nas perguntas, selecionando a resposta ou ainda utilizar o botão Tab, seu computador, e a seta,
que ele irá direcionar você a visualizar todas as respostas cadastradas para aquela pergunta. Estes dois modelos de perguntas que eu apresentei são modelos de pergunta que contêm opções de resposta fixas. Essas opções elas são cadastradas previamente justamente para que, ao selecionar, você já visualize essas respostas fixas e selecione a resposta correta. Existem ainda as opções. Por exemplo, esse campo queixa principal e duração. É um campo de texto, onde eu posso detalhar com riqueza de detalhes todo o quadro que é de queixa principal do meu paciente. Nessa situação, eu vou simular que o meu paciente ele está com uma dor torácica. E este campo, além de ser um campo texto, é um campo que também contém uma outra funcionalidade do sistema, que é a de caso eu não responder, o sistema irá me alertar para que eu volte na pergunta e preencha qualquer resposta. Por quê? Este campo, no momento cadastro, eu marquei que eu gostaria que ele fosse obrigatório, ou seja, a instituição ainda tem condição de definir quais as perguntas o profissional necessariamente será obrigado a preencher para que esse formulário seja gravado. Neste tipo de formulário aqui, a queixa principal é uma informação principal no diagnóstico do paciente, então eu não consigo gravar o formulário enquanto eu não preencher essa resposta. Somente como exemplo. Caso a pergunta que tenha sido cadastrada não tenha necessidade de conter tantos campos, não é necessário fazer o cadastro de um campo texto, onde ele é um campo sem limitação de quantidade de caracteres. O campo motivo, ele é um campo que apresenta no sistema como se fosse uma linha mesmo para você preencher, e ele vai exibir para você preencher com uma quantidade menor. Geralmente, perguntas menores, você cadastra esse tipo de campo aqui que a gente chama alfanumérico, perguntas maiores, cadastra o campo texto. A funcionalidade é a mesma, é preenchimento livre. Existe ainda a possibilidade de perguntas que a resposta é somente sim, não, como essa daqui, realizado cultura. Eu marco somente se sim ou se não. Perguntas do tipo seleção múltipla, onde a pergunta cadastrada tem mais de uma opção de resposta ao mesmo tempo. No caso de antecedentes pessoais, eu posso marcar que o paciente, além de diabético, possui hipertensão e uma cardiopatia congênita. E ainda posso detalhar na frente alguma característica que eu queira e que seja relevante no preenchimento do formulário. Já visualizando essas outras perguntas que tem aqui bem próximas da pergunta de antecedentes pessoais, eu posso observar que os antecedentes familiares já veio preenchido para mim. Campo alergias da mesma forma e o campo medicamentos em uso. Por que isso ocorre? Porque essas três perguntas aqui foram cadastradas para manter um histórico. Então, a partir do momento que um primeiro profissional da instituição preenche a pergunta de antecedentes familiares, todos os outros profissionais que forem preencher outras fichas em que a mesma pergunta de antecedentes familiares, alergias e medicamentos em uso, ela esteja contida no formulário, ela já vai trazer a resposta que o primeiro profissional deu, podendo, de qualquer forma, receber alteração. Supondo que quando a enfermeira anterior atendeu, esse paciente ele era alérgico a alguns alimentos e a medicamentos, e eu queira detalhar na frente quais medicamentos ele é alérgico. Eu poderia fazer o detalhamento aqui na frente. Ou ainda, ele deixou de ser alérgico a alimentos e a medicamentos e eu não sei mais se ele é alérgico. Então, eu posso marcar que não foi possível coleta. Ou seja, ele trará um conteúdo de resposta já preenchido, mas permite a alteração deste conteúdo. Os medicamentos em uso, quando do primeiro preenchimento, eram aqui detalhados atenolol, Puran-T4 e simvastatina. Ponto que o Puran-T4 já foi suspenso, a se eu deletar e manter os demais que foram citados anteriormente, possibilitando, como eu mostrei, qualquer alteração. É possível cadastrar ainda perguntas onde a resposta são valores. Detalhando aqui, campo peso. É um campo onde eu preencho com um valor inteiro e ele já veio aqui com uma unidade de resposta pré-cadastrada. O peso, eu sempre vou dar nessa instituição aqui o resultado em quilos. A altura, por exemplo, em metros. Então, eu poderia colocar aqui 1,57,
seria que a diferença desses dois campos é de que o primeiro seria o preenchimento com valor inteiro e o segundo com preenchimento decimal, com valor decimal. Essas unidades de resposta, metros, quilos, como possui aqui embaixo também alguns campos, batimentos por minuto, centímetros, milímetros de Hg, insuflações respiratórias por minuto, graus Celsius. Esse tipo de unidade de resposta, ele não é obrigatório que seja feito o cadastro. Se você desejar cadastrar um campo de valor inteiro ou valor decimal, o cadastro pode ser feito sem a unidade de resposta. Geralmente, as instituições optam por fazer esse cadastro para facilitar o preenchimento e o profissional poder colocar somente o valor. Existe ainda a possibilidade de preenchimento de um campo com data, exemplo, essa pergunta, data da última evacuação. Basta eu clicar no desenho aqui ao lado do calendário, ele vai trazer o preenchimento para o dia de hoje. Caso a data da última evacuação não tenha sido hoje, eu queira alterar essa data, eu posso alterar ela por aqui ou clicando no calendário para me facilitar devido à referência do dia da semana. Clicando 2 vezes, a data é alterada. O sistema possui ainda uma funcionalidade muito interessante, que é relacionada ao cadastro de fórmulas. Nesse primeiro momento aqui, eu tenho uma pergunta que é a pergunta de sedado, onde a sedação, no caso do paciente estar alerta, sem sedação, eu respondo a escala de coma de Glasgow. Porém, se ele estiver sedado, eu opto por preencher essa primeira escala, que é a escala de Ramsay, que é uma escala referente à sedação do paciente. Então, esse campo aqui é um campo que contém uma fórmula de condição. Se eu marcar que o paciente está sedado, sim, ele vai habilitar para mim a escala de Ramsay e vai inativar a escala de coma de Glasgow para preenchimento, permitindo que eu faça a marcação somente da escala de Ramsay. Por outro lado, se eu marcar que o paciente não se encontra sedado, ele faz exatamente o contrário, ele vai inativar a escala de sedação e vai permitir o preenchimento da escala de coma de Glasgow. Um outro tipo de fórmula que pode ser cadastrada é uma fórmula de soma, como nesse caso, eu vou fazer o cálculo aqui da escala de coma de Glasgow, onde a abertura ocular eu dou um pontuação de 4, resposta verbal, se for um outro valor, vou colocar 3 e a resposta motora eu vou colocar 6. Então, ele já me provém aqui um score sem a necessidade do profissional ter de fazer esse somatório. Todas essas fórmulas, elas são cadastradas previamente à utilização pelo profissional. Aqui abaixo a gente tem um outro exemplo de fórmula, de soma também. Então, existem dentro da atuação tanto médica, de enfermagem, de fisioterapia, existem diversos tipos de função, existem diversas necessidades para o cadastro dessas fórmulas. Todas elas, na grande maioria, a gente consegue atender através de fórmulas internas no sistema, visando minimizar o tempo de preenchimento profissional dos formulários e facilitando também a questão de não ocorrer erros no somatório e prejudicar, assim, toda uma variação, todo um parâmetro que foi definido para o paciente. Tem aqui mais algumas perguntas de valores, como eu já mostrei. Tem esse tipo de pergunta aqui, que a gente fala que a resposta é o CID-10. É um tipo de pergunta onde a tabela de CID-10 ela vai ser carregada para pesquisa de código pelo profissional, bastando que ele digite uma palavra e vai aparecer todos os CIDs que contenham essa palavra. No caso que eu procurava era o CID 10 de hipertensão essencial primária. Vou selecionar, ele já vai carregar no campo de CID para mim. Se o profissional já souber previamente qual CID deseja, basta também digitar aqui nesse campo, dar um tab ou passar para o campo seguinte, que ele vai fazer a seleção também. Logo abaixo, um campo do tipo colunas, onde são perguntas que se assemelham a tabelas, com novas perguntas podem conter também opções de resposta. Nesse campo aqui, medicamentos, eu vou selecionar dopamina e a dose, eu poderia preencher qual a dose de dopamina o paciente está utilizando. Se eu desejasse, então, cadastrar mais uma outra medicação, bastava utilizar o botão de inserir, onde será habilitada uma nova linha, e eu preencho também com a quantidade e dose que o paciente está utilizando. Somente, por exemplo, esses dois de dopamina e dobutamina. À medida que a pessoa tiver necessidade de cadastrar mais, basta incluir sempre utilizando o botão de mais e caso seja necessário deletar, utilizar esse botão aqui de menos. Ficando aqui então para o finalzinho
os 3 últimos tipos de pergunta que eu gostaria de apresentar. Primeiro aqui é o campo hora, que você vai preencher somente com um horário, é formato de hora mesmo. Este campo aqui de procedimentos, que ele existe a lista de procedimentos cadastrados no sistema, caso tenha necessidade de preencher com algum deles. E este último aqui, que é um tipo de pergunta que na verdade eu já mostrei anteriormente, foi um dos primeiros, que foi o de resposta com texto, mas em que já vem um texto pré-definido, muito utilizado, por exemplo, no bloco cirúrgico. Cirurgia realizada, eu marcaria aqui colectomia total e ele já traria detalhado como que foi realizada essa cirurgia. Então, existem algumas coisas que são fixas no hospital, o molde, o formato em que é realizada uma cirurgia é uma delas, onde o médico ele vai fazer aproximadamente as mesmas coisas. O que vai ser alterado é, obviamente, o achado diagnóstico. Então, nesse caso, é um tipo de pergunta que a gente pode cadastrar com conteúdo de resposta padronizado. Esse conteúdo de resposta ele pode ser alterado da mesma forma que os demais que eu apresentei. Bom, chegamos então ao final do formulário. Tem alguns campos que eu deixei de responder, o sistema só vai me cobrar se forem perguntas obrigatórias. Eu vou clicar então no botão de confirmar. Ele vai me exibir um alerta, confirma o fechamento da anamnese. Uma vez fechado, o sistema mantém histórico com data e hora e as informações não poderão ser alteradas. Eu clico em sim e o sistema irá carregar para mim todas as respostas que eu respondi, onde as mesmas estarão disponíveis para pré-impressão. Já vem com o modelo, o layout previamente definido pela instituição, que também não é padronizado, a instituição que escolhe. E essa ficha já pode ser impressa e assinada pelo profissional que realizou. Existem ainda, para imprimir, clicando aqui somente no botão de imprimir. Existem ainda alguns modelos de botões que eu vou detalhar melhor nas funções de evolução.